demais. Amém, amém. Vamos, nesse momento, abrir as nossas Bíblias, livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 2. Nós temos tido a alegria nessa comunidade de fé de recebermos muitas pessoas novas, né? Periodicamente a gente tem recebido gente nova e irmãos e irmãs muito empenhados, muito dedicados, que desejam sempre trabalhar, se envolver na obra do Senhor, se envolver no trabalho da igreja local. E isso tem deixado o meu coração, o coração de muitos aqui da liderança, sempre muito alegres, com esse amor, com essa paixão, com essa garra, com essa vontade. E por conta disso, eu desejo nessa noite falar um pouquinho e partilhar com vocês alguns conselhos a respeito do serviço no reino de Deus. E eu quero ler com vocês Gênesis 2, a partir do verso 2, que diz o seguinte: no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Vamos orar mais uma vez. Pai, te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse tempo, te agradecemos, Senhor, porque estamos reunidos aqui para meditar na tua palavra, no teu evangelho, e te pedimos, nos ilumina para compreendermos as Escrituras. É o que eu peço por mim e por todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tinha um professor na faculdade de teologia, que ele sempre dizia para a gente assim, que a nossa tradição cristã entende como o dia do Senhor, o dia do descanso, o domingo, né? Diferente daquilo que está em boa parte da tradição bíblica, né? Que a gente tem o sábado como último dia da semana. Os cristãos passaram a ter como dia de descanso, né? O primeiro, na verdade não o 7º dia, né? O primeiro dia da semana como o dia do Senhor, por conta do dia da ressurreição de Jesus Cristo, domingo. Mas independente se sábado ou se domingo, o ponto que eu queria destacar e que esse professor sempre dizia para a gente, como o nosso domingo acaba virando o dia do cansaço, o dia da correria, porque a EBD acabou 11h30, meio-dia, tem que correr para casa agora para fazer o almoço, aí tem algum compromisso de família e tem que voltar para o culto, e daqui a pouco tem escala do louvor e está escalado para dar aula e tem que preparar isso, tem que preparar aquilo. E aquilo que deveria ser o dia do descanso, muitas vezes acaba se tornando o dia da correria, o dia do trabalho, o dia do suor, né? E é muito interessante que na minha família, como eu sou pastor, né, eles brincam comigo que o meu sextou é domingo, né? Porque hoje eu vou sair daqui, né? E eu vou ter amanhã o meu dia de descanso, a segunda-feira, né? E o ponto aqui é esse. A gente precisa pensar o nosso serviço cristão. A gente precisa pensar a respeito do serviço que a gente presta no reino de Deus, para que a gente possa, de alguma maneira, refletir de tal forma que a gente não caia em algumas armadilhas, de transformar o nosso trabalho no reino de Deus, de transformar o nosso serviço na obra do Senhor em algo cansativo, em algo que deixa em alguma medida de ser um prazer e se torna algo exaustivo, algo que nos atrapalha, algo que nos prejudica, algo que não é saudável. Eu não sei vocês, se vocês já tiveram essa experiência ou têm essa experiência de, por conta do trabalho e dinâmica da igreja local, você cair nesse momento e nesse lugar de se sentir exausto. E eu espero que essa pregação, em algum sentido, ela possa te orientar para que você faça a experiência do serviço cristão de uma maneira adequada. Porque o ministério pastoral dessa comunidade tem alguns medos e alguns receios. Na mesma medida em que a gente fica empolgadíssimo com os irmãos querendo trabalhar e atuar,
E longe de mim querer desanimar vocês em relação a isso, que vocês queiram muito, porque tem muito trabalho. Tem algumas coisas que, como pastores aqui, nós queremos evitar ou mitigar o risco de acontecer. Um risco é o risco do ativismo, é o fazer por fazer, é o ser triturado pela máquina religiosa, é o ser triturado pelo volume de escalas e de trabalho. E você está fazendo e não sabe nem por que está fazendo. Às vezes está no automático fazendo, está ministrando louvor no automático, está tocando no automático. E Deus que me livre ter que pregar no automático. Como se fosse, né, um trampo que você vai lá e cumpre. Eu lembro que eu trabalhava numa instituição financeira, lá era um trampo. Né? Eu não tinha muito, digamos assim, eu gostava daquilo que eu fazia, mas não era uma paixão. Né? Então, na hora que eu batia o meu crachazinho lá 17 horas, ixi, a chave assim, ó, o disjuntor caía, pum. Agora eu vou para a vida. Quando chegava o dia de férias, então aí caía tudo, assim, a energia assim. Né? Eu esquecia até do trabalho. Né? Só que assim, isso não pode acontecer dentro da dinâmica da fé. A gente está falando de fé, a gente não está falando de... Né, das nossas responsabilidades de cumprir certos horários para a gente conseguir pagar as continhas e os nossos boletos. A gente está falando de serviço cristão. Então, ativismo, ele é um risco para a espiritualidade do serviço. Tá certo? Segundo perigo, o desgaste. Desgaste emocional, desgaste físico, desgaste familiar. Não consegue estar em um aniversário. Você não consegue estar... Né, fazendo as coisas junto da sua família, você não consegue tirar um final de semana para você ir para a praia com os seus, você não consegue nada. Né? Então, o desgaste que isso causa também é algo que precisa ser trabalhado. E o principal de todos, medos que o ministério pastoral dessa comunidade tem com você, é a falta de sentido. Porque se você soma o ativismo com a falta, com um desgaste, na verdade, que você tem ali por conta de um tipo de prática, de serviço religioso desequilibrado, você vai cair numa falta de sentido total. Você vai voltar para casa e falar, não sei nem mais por que eu estou fazendo isso. Né? Por que eu inventei de falar que eu ia fazer lá a cesta básica, sexta-feira de noitinha lá? Por que disso? Então não pode ser assim. A nossa prática cristã ela tem que ser uma prática bem refletida. Ela tem que ser uma prática que tem que produzir sentido, tem que fazer sentido para a nossa espiritualidade, fazer tudo aquilo que a gente faz. Porque senão a gente vai deixar de ter esse descanso do Senhor, isso que é chamado de Shabat, que a gente leu aqui, né? Nesse dia que o Senhor descansou, a potência de sentido desse descanso do Senhor. E numa interpretação cristã, a gente entende que o Senhor, Ele é o nosso descanso. Como que a gente vai transformar o descanso, a paz que nós temos no Senhor, em tormenta, em dor de cabeça, em trabalho assim, sabe, penoso, em um serviço que não tem sentido, um serviço que só me traz cansaço e dor de cabeça, um serviço que me faz brigar com o meu cônjuge, e receber crítica familiar porque eu não vou em uma festinha de aniversário do meu primo, da minha prima, de ninguém. Então, é por isso que a gente precisa refletir muito bem a respeito disso. E o primeiro conselho que eu quero te dar, eu queria te convidar a abrir lá no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23. Provérbios, capítulo 4, verso 23. O sábio, ele diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, o primeiro conselho que eu quero te dar, se você está trabalhando na obra de Deus, está trabalhando na causa de Deus, está trabalhando na causa do reino, na causa dessa igreja local, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. O teu coração é muitíssimo importante. Deus, Ele não está olhando simplesmente para a tua prática. Deus não está olhando simplesmente para o tempo que você investe.
Deus não está olhando simplesmente para o sacrifício do que as tuas mãos fazem. Deus está olhando para o teu coração. Deus está olhando para aquilo que ninguém vê. Trabalho, gente, na igreja ou fora da igreja, pode fazer igualzinho o que eu fazia lá na minha empresa. Passei o cartão, ó, abraço, nem me liga, né? Porque a gente não faz com o coração, a gente faz muitas vezes, vai trabalhar muitas vezes, sem querer ir trabalhar. A gente vai fazer porque tem que fazer, é a nossa obrigação fazer, é a nossa responsabilidade nos exige fazer. Mas eu estou lá pensando na sexta, eu estou lá pensando nas férias, eu estou lá pensando no que eu vou conseguir fazer com o recurso que eu recebo. Eu não estou lá de todo o meu coração, às vezes, num trabalho, né, que a gente diria secular. E o ponto é, o mais importante de tudo para o Senhor, em tudo que a gente faz, não somente no serviço, inclusive no serviço, seja ele qual for que você exerce em qualquer área, é guardar o teu coração. Porque até mesmo essa lógica que eu estou denunciando e confessando para você do que eu fazia, ela está errada, ela está equivocada. Eu, como cristão, eu precisava ressignificar o meu trabalho, para que não fosse algo simplesmente mecânico. Então o ponto é, como que está o teu coração? Então quando a gente convida aqui, a gente precisa de voluntários. A gente não está querendo aqui simplesmente mão de obra, a gente está querendo gente com coração. E principalmente não nós, mas Deus, Ele vai olhar sempre o teu coração. Aquilo que ninguém vê, aquilo que o pastor não vê, aquilo que a liderança não vê. É para isso que Deus está olhando. Deus deseja um coração, Deus deseja uma vida, Deus deseja você. O Evangelho é uma boa nova para a sua vida, para transformar a tua interioridade, para te encher de sentido, para te dar um norte, para te dar um caminho, para você poder acordar cedo e ter sentido na vida, na caminhada. Então o ministério pastoral dessa igreja, eu falo isso com muita tranquilidade, não olha para vocês como mão de obra, o trabalho da igreja local. Nós estamos preocupados com o seu coração diante de Deus, com a sua consciência diante de Deus, com a tua alma diante de Deus, com o teu interior diante de Deus. Então, antes de pensar em servir, antes de pensar em colocar a mão na massa, ou enquanto você coloca a mão na massa, enquanto você serve, saiba disso. Deus está olhando para dentro de você. Deus está olhando para as suas motivações. Deus está olhando para as suas intenções. Deus está olhando para um lugar que olhos humanos não acessam. E é justamente esse lugar em que está o que mais importa. É nesse lugar. Então esse é o primeiro conselho. No reino de Deus, no serviço no reino, nunca se esqueça que a sua motivação, o teu interior, ele é o bem mais precioso. Do contrário, você pode cair no ativismo, você pode se matar de trabalhar. Se o que está dentro não está alinhado, né? O seu serviço vai ficar prejudicado. Conselho 2. Irmãos e irmãs, nós precisamos entender que cada um de nós aqui, nós somos sacerdotes do Senhor. Deus nos chamou, não é só o pastor que tem ministério. Você tem ministério. Você tem um ministério. Eu queria ler com vocês 2 Timóteo 1,5. Tem um texto quando o apóstolo Paulo escreve essa carta a Timóteo, seu irmão amado, seu filho amado na fé. E nesse verso 5 do primeiro capítulo da segunda epístola ao Timóteo, Paulo se recorda que Timóteo tinha uma fé não fingida. Lembra que eu falei que eu bati o ponto lá e ia embora esquecia? Isso aí é trampo, isso aí é trabalho, isso aí é cumprir com a obrigação.
Isso é a lei do menor esforço. Isso não é ministério. E aqui na igreja é a mesma coisa. Aquilo que você faz, a escala que você está, o trabalho que você atua, onde você coloca a sua mão, disponibiliza o seu tempo, disponibiliza sua mão de obra. Você precisa entender que quando você coloca o teu dom a serviço da igreja local, a serviço do reino de Deus, a serviço da expansão do reino, isso é o teu ministério. Ah, mas pastor, mas eu sou voluntário, eu não sou líder. Mas é o teu ministério. Não é um trampo, não é cumprir a escala, não é encher linguiça aqui das escalas para que tudo fique lotado e tudo fique tranquilo. É o seu ministério. Se você canta, é o seu ministério cantar. Se você vem para montar cestas, é o teu ministério que está em jogo, que está em questão. Se você atua no espaço cultural, é o teu ministério. Se você toca, é o teu ministério. Se você coloca água aqui para mim, né, como o Silas carinhosamente sempre faz, é o seu ministério. Tudo que a gente faz no reino de Deus é ministério, não é trampo, não é trabalho, não é bater cartão, é ministério. E isso muda tudo. E quando Paulo vira para Timóteo, ele fala uma coisa muito bonita: recordo-me da sua fé não fingida. Para a instituição financeira que eu trabalhava, era um trabalho fingido em muitos momentos. Estava fazendo por fazer, tinha que fazer, vamos lá fazer, tem que implantar o sistema, vamos implantar. Mas não vejo a hora de ir para casa, não vejo a hora de ir para a praia. Ministério não é isso. Estou lá muitas vezes numa empresa, trabalhando numa empresa, muitas vezes porque a gente precisa do recurso financeiro. Ministério não é sobre receber recurso, é sobre tirar do bolso e dar o recurso. É assim que faz ministério. Ministério não é sobre receber dinheiro. Ministério você faz dando o seu dinheiro em prol da causa do seu ministério. Então isso implica em a gente ter uma fé não fingida. Quando a gente faz ministério, a gente não está fazendo algo por fingimento, a gente não está fazendo algo por fazer, a gente não está batendo cartão. E uma fé que é não fingida é uma fé que não tem pretexto para autojustificação. Quando a gente faz ministério, a gente não faz para aparecer, a gente não faz por dinheiro, a gente não faz por status, a gente não faz por vaidade, a gente faz porque é a nossa vocação, porque a gente foi chamado para fazer e a gente se doa, a gente se entrega, a gente fica de madrugada, a gente trabalha de graça, a gente tira dinheiro do bolso para fazer acontecer. Isso é ministério, isso é ministério. Então não é sobre mão de obra. Então entendam isso, quando a gente fala precisamos de voluntário, a gente não está querendo mão de obra, simplesmente. É lógico que vai envolver trabalho, vai envolver recurso, vai envolver tempo, mas não é isso que Deus deseja da gente. Deus não nos enxerga como uma peça de uma engrenagem para fazer a roda da religião girar. Não é sobre um trampo, mas tem custo, tem investimento de tempo. Não é sobre obrigação, mas tem responsabilidade. Então, se a gente não conseguir discernir isso, a gente vai ter muita dificuldade na nossa caminhada espiritual. E eu te garanto que a médio prazo aí, talvez a curto prazo, o teu motorzinho vai estourar. Vai começar a sair fumaça e você vai falar, meu Deus, não aguento mais. A IBQ, ela deseja contribuir com você para você desenvolver o seu dom, para você colocar o seu dom, o seu talento em ação. A nossa comunidade de fé deseja que o teu dom seja utilizado da melhor maneira possível. Essa igreja, essa estrutura, todas as possibilidades que existem aqui é para contribuir com o teu ministério. Com o teu ministério. Então saibam isso, não é só o pastor que tem ministério, que não pode ter uma fé fingida. Eu não posso ter uma fé fingida, eu não suportaria ter uma fé fingida e ter que subir aqui todo domingo para falar com vocês. Seria uma tormenta, preferia voltar para a batida do cartão lá. Só que o ponto não é só sobre mim, é sobre nós.
O serviço cristão precisa necessariamente ser entendido como ministério. É o teu ministério. Qual é o teu dom? Qual é o teu talento? O que Deus tem colocado em sua mão? O que você tem feito com isso? Como você tem respondido o chamado de Deus para a sua vida? Como você tem exercido o teu ministério? Você tem se dedicado ao seu ministério, tem se entregado ao seu ministério, tem entendido o teu serviço como ministério? É essa pergunta que você precisa fazer, porque no serviço no reino de Deus, nunca se esqueça, é sobre ministério, não é sobre trabalho. Isso é muito caro, muito importante. Conselho terceiro, é sobre depender. Olha só o texto de Mateus 10, 8. Abra lá no Evangelho de Mateus 10, 8. Jesus falando com seus discípulos. Olha que texto bonito. Mateus 10, 8 diz o seguinte: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. E aí vem esse trecho: vocês receberam de graça, deem também de graça. Deem também de graça. O conselho aqui é a gente compreender que aquilo que a gente faz, seja lá o que for, no reino de Deus a gente faz porque existe graça sendo derramada sobre a nossa vida. A gente pode fazer a melhor pregação, a gente pode fazer o melhor projeto social, a gente pode fazer a melhor banda, ter a melhor música, a gente pode ter o melhor tudo. Se a gente não entender que a gente depende da graça de Deus para fazer tudo o que a gente faz, e entender que o nosso serviço é um serviço de compartilhar dessa graça que a gente recebe, se a gente não entender isso, a gente está num caminho equivocado. Porque não é o quão bom o pastor é na oratória, não é o quão bom o Carlos Leite é competente na gestão, não é o quão bom o Guilherme é bom em marketing, não é quão bom o Vitor toca a guitarra. Não, nós fazemos o que fazemos pela graça do Senhor. E o trabalho, o serviço no reino de Deus, a gente tem que ter consciência de que tudo que a gente faz é pela graça de Deus. O apóstolo Paulo, quantas vezes ele disse: sou o que sou pela graça de Deus. É pela graça que você consegue ter um sorriso capaz de contagiar um visitante que chega. É pela graça que a Gi consegue fazer um trabalho de reforço escolar que contagia aquelas crianças. É pela graça que eu estou aqui pregando o evangelho para vocês. É pela graça que a gente tem condição desse louvor ser usado pelo Espírito para acalentar o nosso coração. É pela graça que nós somos capazes de manifestar amor uns pelos outros. É pela graça que a juventude pode organizar um piquenique que vai abençoar muitas pessoas ali no Parque Vila Lobos, no sábado pela manhã. É pela graça, não é sobre o nosso mérito, não é sobre a nossa capacidade, não é sobre o nosso esforço. O trabalho da igreja acontece mediante o poder do Espírito Santo. Se a gente não for cheio do Espírito, não for capacitado pelo Espírito, isso aqui vira uma engrenagem religiosa que vai girar. Eu não quero ser parte de uma engrenagem religiosa que gira e gira e gira no automático. Eu quero contribuir com a obra de Deus no mundo. E para isso eu preciso entender que cada vez que eu faço o que eu faço, que eu coloco o meu dom em ação, nós colocamos esse dom em ação pela graça do Senhor, dependendo da capacitação dEle, dependendo da orientação dEle, dependendo do plano que é dEle. A camisa que, se eu não estou enganado, que a Lu estava usando o plano é não ter plano. Isso é sinal de humildade. Não é que a gente não planeja, não é que a gente não prepara, não é que a gente não se organiza. A gente trabalha muito aqui, muito mesmo. Mas a gente sabe que se Deus não botar a mão dele, não adianta nada.
A gente sabe que se Deus não nos usar, não adianta nada. A gente sabe que se o Espírito não falar no seu coração, se o Espírito não agir, não é a gente que vai agir. A gente não substitui o Espírito. O trabalho é dele. A obra é dele. Nós temos o privilégio de cooperarmos. Então, quando a gente serve no reino de Deus, nunca se esqueça, a força vem do Senhor. Se você está desanimado, se você está cansado, revisite o sentido do serviço cristão na sua vida. Volta para sua casa, lê de novo as Escrituras, fica no banco, não porque eu estou mandando você para o banco, mas fica um pouquinho aí no ofurô espiritual, para você discernir isso que está sendo ensinado aqui. Para que você possa voltar para o trabalho cristão, voltar para o serviço cristão, entendendo que não é na força do seu braço. Eu preguei aqui na associação, né? Teve a associação, a assembleia aqui da nossa Associação Batista de Osasco. Eu trouxe a palavra e eu comentei com eles assim que o meu maior medo como pastor era ter que subir num púlpito todo domingo e pregar. Eu falava, gente do céu, como que alguém consegue fazer um negócio desse? Todo domingo ter o que falar para todo mundo? Todos os domingos, fazer isso da sua vida. Eu falava, gente, que loucura. E eu fui entendendo que eu dependo do Espírito, que eu dependo do Senhor, não é o André. E eu virei para Deus assim, quando Ele me chamou, eu falei, olha, esse é meu maior medo, Senhor, dá conta desse trem aí. O Senhor não me ajudar aí todo domingo a ter uma coisa para pregar, eu pulo fora. E o Senhor tem sido fiel. Não tem uma semana que passa que eu não tenho assim, sabe, um negocinho que cai, eu falo, é isso. Esse domingo é isso aqui. E aquilo bate no meu coração com uma certeza, uma convicção. Às vezes eu preciso organizar, tem todo o trabalho, mas eu sei o que eu tenho que falar. Eu sei o que eu tenho que compartilhar. Porque o Espírito Santo, de alguma maneira, tem sustentado. É assim que tem que ser o seu ministério. O Senhor vai te sustentar. Dependa dEle. Confie nele. Se coloque diante dele. Se o seu trabalho é esforço físico, Senhor, capacita minhas forças. Renova a minha energia. Renova a força do meu braço. Se o trabalho é intelectual, Senhor, me ilumina para eu entender, para eu conseguir organizar, para eu conseguir administrar. Se a meta dos 29 é 100, 200, 300, Senhor, dá criatividade para a gente, nos ajuda. No meio do caminho, vai ter uma pedra, como diria Mário Quintana. Sempre vai ter. Vai ter dificuldade, vai ter desânimo, você vai ter que lutar contra um monte de coisa no serviço cristão. Se você estiver dependendo de você, você não vai aguentar. Você vai parar no meio do caminho. Vai parar no meio do caminho. Agora, se você depender do Senhor, entender que é pela graça, entender que é pelo poder do Espírito te capacitando, você vai voar como águia. Você vai ser uma bênção na mão de Deus. Você vai ser usado pelo Senhor. Você vai abençoar mais pessoas. E por falar em abençoar pessoas, o quarto conselho é esse. Tudo é sobre amor. Tudo é sobre amor. Quando Jesus vai sintetizar a lei de Deus, ele sintetiza da seguinte forma: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nós só temos um alvo aqui em tudo que a gente faz. É amor a Deus expresso no amor ao próximo. Se aquilo que você faz, se o ministério que você exerce, você não consegue localizar uma pessoa, um humano, sendo amado, isso não é ministério cristão. Não é ministério cristão. Porque assim, se você lava o banheiro para Deus, você lava para alguém usar aquele banheiro limpinho e cheiroso. Se você está no som ali, cuidando do som para esse som chegar, você faz isso para quem? Você está servindo aqueles que estão nos ouvindo na internet, aqueles que estão aqui presentes.
tudo aquilo que nós fazemos precisa refletir obrigatoriamente em amor ao próximo. Que é para isso, é sobre isso. E eu ouso dizer, não tem muita coisa além disso não, se é que tem alguma coisa que importa além disso. O resto é perfumaria. Perfumaria. Pode pintar o portão da igreja, botar o logo mais bonito, ter o marketing mais legal, fazer tudo extraordinário. Se a gente não tiver amor e não entender que todo o nosso ministério, todo o nosso trabalho, ele se destina a amar pessoas, de nada vai valer. De nada vai valer. Só se ama a Deus amando o próximo. Está na camiseta lá que a gente colocou lá para vender. Isso é uma verdade. Uma fé que não envolve amor ao próximo, ela não entendeu o amor de Deus. Ela não brotou. Sabe, acho que é tipo aquela semente que foi jogada no caminho, né? Aquela parábola de Jesus. E ela foi ali, na verdade, sufocada pelos espinhos, né? Não frutificou, não cresceu, não vingou. A nossa vida de serviço cristão é resultado de um fruto, é resultado de uma semente que cresceu, que frutificou, que floresceu. E isso só vai aparecer na nossa vida quando a gente cumpre isso que o Senhor nos ensina. Ama a Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Quem o teu ministério tem abençoado? Quem você tem amado na hora de fazer o teu serviço cristão? Então assim, não é só montar a cesta básica. Eu oro para que Deus conscientize todo mundo para que vocês, ao montar a cesta básica, vocês chorem de alegria por saber que vocês estão contribuindo com mais um pouquinho, algumas gramas, alguns quilos, que estão se tornando toneladas de famílias que estão tendo o que comer no mês. É sobre pessoas. Quando a gente pensa num curso de reforço escolar, a gente tem que chorar de alegria por poder contribuir com míseros R$29. Porque aquela criança vai passar de ano na escola, gente. É sobre a criança que passa de ano na escola. É sobre o pai que ouve uma mensagem aqui na nossa comunidade e vai brincar com o filho. É sobre o casal que vem para o encontro de casais e depois vai jantar fora, gostoso, sozinhos. É sobre famílias mais equilibradas, famílias saudáveis. Mas perceba, é tudo sobre pessoas. É sobre o dependente químico que encontra uma rota para tentar encontrar luz numa clínica de reabilitação que a gente coloca a pessoa lá. É sobre pessoas. Então, precisamos, assim, de uma maneira muito definitiva, muito clara dentro de nós. Evangelho, gente, é sobre amor. Nunca se esqueça que o nosso serviço no reino tem tudo a ver com amor. E amor a alguém. Amor a alguém. Amor a um próximo. Quem é o teu próximo? Não sei quem que é. Quem que é aquele que foi assaltado no meio do caminho. Eu sei que você tem que ser o bom samaritano. Eu sei que o teu ministério, o teu serviço tem que resultar nisso. Portanto, não queremos ativistas religiosos aqui. Não queremos transformar você numa mão de obra. Não queremos usar a sua energia, usar o teu tempo, usar a tua criatividade. Nós queremos nessa comunidade contribuir para que você tenha um coração que agrade o Pai. Nós queremos nessa comunidade contribuir para que você seja discípulo, discípula de Jesus. Nós queremos que você ame. E nós queremos que você faça tudo isso ao servir a Deus na igreja. Que você possa servir a Deus com o teu coração, entender que é o teu ministério, entender que você depende do Senhor e entender que tudo se resume em amar o próximo.
em amar o próximo. Como a gente leu no comecinho, no 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia, o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Que você possa ressignificar o seu serviço na igreja, do reino, e ressignificar o seu serviço cristão ao ponto do seu serviço ter descanso na tua alma. Coisa boa, hein? Imagina, Carlos, Guilherme, que estavam aqui falando hoje no Minuto Espaço Cultural, todo mundo trabalhando no espaço, um timaço, a igreja com todos os ministérios movimentados, cheio de gente se esforçando, trabalhando, fazendo, mas todo mundo desfrutando ao longo do serviço do descanso. Desfrutando do Senhor do descanso, o Senhor que é o descanso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te livre, que Deus me livre de todo tipo de ativismo religioso, para que nós possamos trabalhar com a alma leve, trabalharmos felizes, trabalharmos motivados e cheios do poder do Espírito. Amém? Quero te convidar mais uma vez a orar nesse momento e te desafiar nessa noite. Te desafiar nessa noite. Te desafiar a se colocar disponível para a obra de Deus no mundo. Se você se sente desafiado e quer se prontificar a servir a Deus, mas não de qualquer maneira, servir a Deus, entendendo tudo isso que foi aqui ensinado, partilhado, servir a Deus entendendo que Deus está olhando para o seu coração, servir a Deus entender que se trata do teu ministério, servir a Deus dependendo do Deus que te chamou para aquilo que você está fazendo, e servir a Deus amando o próximo. Fica de pé no teu lugar que eu quero orar pela tua vida, quero orar pela tua vida. Amém, amém, amém. Amém. Quero orar por você, pedindo que a boa mão do Senhor te abençoe, te use para a glória dEle, e para que o serviço seja algo libertador na sua vida, para que o serviço seja sinônimo de descanso, de alegria, de paz, de regozijo, para que o serviço nunca seja um peso. Nunca seja um peso. Pai amado, queremos te agradecer pela tua palavra que é viva. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra que é eficaz em discernir as nossas intenções, discernir o nosso coração. E queremos nessa noite, Pai amado, pedir a tua bênção sobre nós. Pedir que o teu Espírito Santo use a nossa vida. Derrame sobre nós da tua capacitação. Derrame sobre nós dos teus dons, dos teus talentos. E que possamos te servir de uma maneira que te agrade. Possamos desfrutar da tua proposta de espiritualidade para nós, através do serviço. E possamos ser libertos, sermos alegres, através do serviço cristão. Que cada um aqui, Senhor, em cada área que está atuando, possa entender, possa perceber que existe uma pessoa que será alvo desse amor. Que essas pessoas elas possam perceber que esse amor não é um amor humano, mas é um amor gracioso, um amor misericordioso, um amor poderoso que procede de ti, ó Pai. Que todos saibam, percebam, recebam através do nosso serviço. E por detrás de tudo que a gente faz, existe um Deus que ama, um Deus que está agindo no mundo e um Deus que nos dá o sagrado privilégio de cooperarmos com a sua obra na terra.
Louvado seja o Senhor, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado, obrigado, Deus, por tão grande privilégio. Abençoa esses queridos que ficaram em pé. Os fortalece. Arranca, Pai amado, o desânimo e lhes conceda coragem para botar a mão no arado e não tirar mais até o dia da tua volta. É o que nós te pedimos nessa noite, no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos todos ficar em pé, vamos cantar mais uma vez.